Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Você pode me acompanhar por YouTube, é só procurar lá por A Sombrinha no Vento, aí você me segue, enfim, acompanha os vídeos. Ou se você preferir, você pode acompanhar por podcast mais Instagram. É só você ir lá no seu agregador favorito, na plataforma que você usa, pode ser Spotify, Apple Podcasts, enfim. Qualquer dos agregadores que você usa para ouvir podcast, procura lá por A Sombrinha no Vento. E aí, para você ver as imagens, é só você me seguir no Instagram em @asombrinhanovento. Aqui é sem spoilers, eu sempre aviso, mas enfim, sempre aviso. Cada episódio eu trato somente do que já aconteceu no livro antes e do que acontece no capítulo que a gente está lendo hoje. Mas eu nunca fico falando muito dos acontecimentos para frente. Vamos lá então, hoje a gente vai ler o capítulo 16 de A Sombra do Vento, este é o nosso episódio 17. Vamos lá. Vou fazer um breve resumo, muito breve mesmo, porque esse capítulo ele é bem longo, muito longo, e então o episódio também vai ser longo. Então segura aí, vou fazer um resuminho, bem resumo. Então, basicamente, o Daniel pega uma carta endereçada ao Julian Carax. Essa carta já foi comentada no capítulo anterior. É uma carta que chegou lá para o Julian Carax no apartamento que o pai dele morava, que ele morou na infância, mas enfim, na época ele já não morava mais. E o Daniel pega essa carta que ficou lá esquecida, que nunca foi entregue ao Julian Carax, porque o pai disse que ele tinha morrido. Lembra? Teve toda aquela história do capítulo anterior lá, da conversa que a dona Aurora ficou contando para o Daniel. Então o Daniel consegue pegar essa carta escondido da dona Aurora e aí no final do capítulo ele lê a carta, então ele descobre que essa carta foi enviada pela Penélope Aldaia. A Aldaia, relembrando rapidinho, era o sobrenome daquele amigo do Julian Carax. Lembra? Já foi comentado que ele tinha esse amigo de família importante, tal, que a gente ainda não sabe o primeiro nome, mas que o sobrenome era Aldaia. Provavelmente essa Penélope deve ser irmã, enfim, é aparentada desse Aldaia, amigo do Julian. O conteúdo da carta é uma carta bem triste, assim, é uma carta de despedida, a gente percebe, né, que é uma carta de despedida, e fica claro que o Julian e a Penélope realmente tinham um romance, mas que esse romance tinha acabado, né, a gente vê que é uma carta de adeus, assim, que não deu certo, e o Julian acabou indo embora, para Paris, provavelmente, né, que depois a gente sabe que ele vai para Paris. Então ele foi embora e a Penélope ficou para trás. Então vamos ver aí se a gente vai descobrindo como é que isso aconteceu. Além disso, a gente descobre vários detalhes sobre a vida do Julian Carax que são contados pelo Sr. Molins. O Sr. Molins é o administrador do prédio, tipo zelador, assim, enfim, ele é o administrador ali do prédio que os Fortuny moravam, né? Que o Julian cresceu e tal, e que o pai dele morou até o fim da vida. Então, ele é o administrador do prédio, lembra que o Daniel queria conversar com ele para conseguir o endereço do advogado que cuida lá do apartamento dos Fortuny. Então, ele vai conversar com esse Sr. Molins e o Sr. Molins conta várias coisas da vida dos Fortuny, aí, enfim, ele conta como que o Antônio e a Sophie se conheceram, né, os pais do Julian, conta como era o temperamento do Fortuny, é bem pesado, assim, essa parte, porque tem toda uma cadeia de abuso, que o Fortuny era muito violento, mas, assim, conta que o pai dele já era violento com a mãe, então, assim, é aquela cadeia de violência muito difícil de quebrar. Então, o pai dele era violento e ele acaba sendo violento também, ele passa isso adiante. Então, é muito triste essa parte do capítulo e tal, e a gente vai descobrindo, então, que esse Fortuny, ele era violento e ele era muito carola. Tanto que no começo do capítulo, né, que o Daniel e a dona Aurora conseguem entrar naquele quarto que estava trancado, é um quarto, assim, horroroso, super macabro, com um monte de crucifixo pelas paredes e até pintado nos espelhos, uma coisa assim super de filme de terror. E aí, num primeiro momento, a gente acha que é o quarto do filho, né, do Julian Carax. Mas depois, conforme o Sr. Molins vai contando, ele comenta lá numa parte que o
que o Fortuny tinha meio que confinado a Sophie num quarto, ele trancava ela num quarto no apartamento. Então, provavelmente, esse não era o quarto do Julian, era o quarto da Sophie, porque era um quarto que tinha tranca. E como ele achava que ela era lá pecadora, tal, que ela era, né, enfim, ele bem carolão, assim. E aí ele achava que ela não prestava, que ela era uma, né, enfim... E aí ele trancava ela nesse quarto, então provavelmente o quarto das Cruzes não era do Julian, mas sim da Sophie. E aí também a gente fica sabendo como que surgiu esse boato de que o Julian não era filho do Fortuny e tal, aborda toda essa parte, mas o Sr. Molins insiste que isso é só um boato, que não é verdade, porque ela era uma mulher direita tal, mas comenta que a Sophie teria falado sim pro Fortuny que o filho não era dele, até porque parece que a lua de mel não foi muito boa, ele nem encostou nela tal, então, sei lá, fica aí essa dúvida, gente, mas realmente a Sophie falou pro Fortuny que o Julian não era filho dele, não sabemos se por despeito, como a dona Aurora tinha aventado, ou se realmente isso é verdade, não sabemos. No final do capítulo, aparece o inspetor Javier Fumeiro, né, aquele policial que tinha matado o pai da Clara, que é arqui-inimigo do Fermin. Então ele aparece lá na livraria, tá só o Daniel, tá sozinho, o pai dele tinha saído, o Fermin tinha saído, e aí ele fica ali um tempo conversando, e ele é super desagradável, enfim, ele começa a falar do Dom Federico, que é aquele relojoeiro, que enfim, rola lá os boatos lá que ele seria homossexual, então ele começa a ameaçar o Dom Federico e começa a ameaçar o Daniel, assim, tudo com aquele sorriso bem falso na cara, mas rola toda uma conversa e aí ele manda meio que um recado pro Fermin, fala assim, ó, fala pra ele que eu tô atrás dele. E aí o Daniel até decide não falar nada porque ele não quer assustar o Fermin nem o pai, ele então não conta pra ninguém desse encontro. Mas basicamente o que acontece no capítulo é isso. O capítulo é bem longo, mas vale muito a pena. Você descobre vários detalhes e tem muita citação legal. Então vão lá ler, como sempre, leiam um capítulo, que é assim que fica legal. Vou começar então hoje pela Caixa de Pandora, que aparece aqui. Dona Aurora me olhava apreensiva, como se estivéssemos prestes a abrir a Caixa de Pandora. Isso é bem no comecinho do capítulo, logo antes deles abrirem o quarto que estava trancado. Então eu quis trazer para vocês o que seria a Caixa de Pandora. Então, Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus, são todos personagens da mitologia grega, tá bom, gente? Zeus era o deus lá, bem famosão, e aí ele criou a Pandora, a primeira mulher, que se chamava Pandora, e só que essa mulher tinha o defeito da curiosidade. Então Zeus deu para ela um jarro contendo todos os males do mundo, e aí falou para ela, ó, você não pode abrir. Só que aí ela era curiosa, né? E aí ela abriu a tampa do jarro para olhar o que tinha dentro. E aí quando ela abriu, todos os males do mundo saíram. Então, basicamente, segundo aí a mitologia grega, todos os males do mundo saíram aí por culpa da Pandora. E lá, né? Tem que ser culpa das mulheres, Jesus. Quando o Daniel tá ali passeando pelo quarto, tal, ele vê que tem um monte de caderno cheio de desenho, vários desenhos. E aí ele ele acha uma foto e aí ele identifica o prédio que está aparecendo na foto, que diz que é a Torre de El Frare Blanc, na Avenida del Tibidabo. Então eu quis trazer para vocês uma foto dessa casa, é uma casa real, hoje em dia ela é conhecida como Casa Roviralta, mas ela já foi de frades dominicanos que usam hábito branco, né? Os monges, eles usam uma roupa branca, por isso que a casa é conhecida como El Frare Blanc, que quer dizer o frade branco, né, em catalão. Então por isso que vem o nome da casa. E essa casa ela foi comprada dos frades aí por Teodor Roviralta, por isso que a casa chama Casa Roviralta hoje em dia, e ela foi reformada por ele entre 1903 e 1913. Levou 10 anos aí. E hoje em dia é um restaurante. Então tá aí, é uma casa, ela tem um estilo
parece assim um estilo meio árabe, sabe? Tem meio geométrico mais árabe, é um estilo bem diferente, tá uma casa bem bonita, tem muitos detalhes em madeira, tem uma espécie de terraço de madeira, assim, com telhado em cima, é uma casa bem bonita e eu gostei. Depois que o Daniel sai lá do apartamento, né, dos Fortuny, ele vai lá para encontrar com o Sr. Molins, né? Ele vai no escritório do Sr. Molins, que era o tal do administrador do prédio. Então, quando ele entra, ele pensa assim: a julgar pelo aspecto do escritório, ali só se administravam insignificâncias e catacumbas de uma Barcelona anterior à restauração. Quer dizer, aquilo ali era né, uma bagunça e dava para ver que o cara só devia administrar coisas assim que, sabe, largada. E aí eu quis trazer então o que seria a tal da restauração. Então a restauração espanhola, ela aconteceu de 1874 a 1931 e é um período entre as repúblicas espanholas, porque era uma monarquia, aí, né, veio a república, que é a primeira república espanhola, só que aí, né, o povo, não deu muito certo, né, a gente tirar a monarquia, então bora voltar, as coisas não estavam bem, e aí voltou a monarquia, por isso que chama de restauração, que foi a restauração da monarquia Bourbon, lá da dinastia Bourbon, né, os reis ali da Espanha. Só que durou só até 31, e depois veio a Segunda República Espanhola, e aí depois veio Guerra Civil, veio ditadura franquista, enfim. Mas a restauração é esse período aí entre as duas repúblicas. O Sr. Molins conta muita coisa ali pro Daniel, né? Até antes dele começar a contar mesmo a história lá da família do Julian Carax. Então ele comenta de como que era o Antoni Fortuny. E aí ele fala assim: lembro que quando soube que a francesa o tinha deixado, convidei-o para ir a um bordel na companhia de alguns colegas, um local fantástico que conheço lá pelos lados de La Paloma. Então ele queria levar o Fortuny no bordel. Meu Deus do céu, né? O cara mais carola que a gente já ouviu falar. Imagina a resposta do Fortuny, né? Mas enfim, eu quis trazer para vocês uma foto desse La Paloma, que é um salão de baile que foi fundado em 1903 e é muito bonito, assim, ele é, sabe, aquele estilo muito suntuoso, com o teto é todo pintado e todo iluminado e com veludo vermelho nas paredes, enfim, a parede acho que é pintada de vermelho, não sei se é veludo, mas tem uns lustres super chiques, enfim, muito bonito esse salão de baile aí. E aí, logo antes do Sr. Molins começar a contar de fato a história ali né, da família do Julian Carax, ele oferece uma bebidinha pro Daniel, né? Ele fala: posso lhe servir um pouco de rum? É de igualada, mas tem um gostinho caribenho, uma delícia. E aí, igual eu quis trazer para vocês onde fica Igualada, que é uma cidade, assim, a uns 65 quilômetros de Barcelona, para dentro, assim, do continente, para o interior. Então, quer dizer, né, o rum era ali local, era um rum bem simplesinho, mas segundo o Sr. Molins, estava muito bom. Então, começa a contar a história de como o Antoni e a Sophie se conheceram. Então diz assim: Antoni Fortuny, a quem todos chamavam de chapeleiro, conheceu Sophie Carax em 1899, em frente aos degraus da Catedral de Barcelona. Então trouxe aí para vocês uma foto da Catedral de Barcelona e aparece a escadaria, fiz questão de que aparecesse a escadaria. É muito bonita, tem uma porta principal assim daquele estilo em ogiva. E tem 3 torres, uma central e 2 menores do lado. É muito bonita mesmo. Ela foi construída entre 1298 e 1420. Então ficou aí bastante tempo, né? Mais de um século ali mexendo. Mas ela sofreu bastante alteração no século XIX e até no século XX. Então a fachada ela é um pouco mais moderna e tal. Mas é muito bonita e a igreja é bem antiga. Então, continuando no trecho aí de como eles se conheceram, diz assim:
tinha acabado de fazer uma promessa a Santo Eustáquio, que de todos os santos com capela particular na catedral, tinha a fama de ser o mais rápido e o menos sovina na hora de conceder milagres de amor. Então, basicamente, o Fortuny estava aí desesperado para achar uma esposa, então ele tinha feito uma promessa para Santo Eustáquio. Eu quis trazer, então, para vocês quem foi Santo Eustáquio. Ele foi um militar romano que viveu ali no século I. Não tem muitas informações sobre ele e tal, aquela coisa bem de lenda, mas ele é patrono dos caçadores e é invocado também em tempos de adversidade. Então, dado que o Fortuny estava à caça de uma esposa, acho que foi um santo, assim, apropriado para ele fazer a promessa. Falando da Sophie, então o Sr. Molins diz assim: Sophie era uma jovem francesa que morava em uma pensão para moças na rua Rieira Alta e dava aulas particulares de solfejo e piano para rebentos das famílias importantes de Barcelona. Então ela ensinava ali música e piano, né? Solfejo é para ler a partitura ali, enfim. E ela ensinava, dava aulas de música aí para as famílias importantes. Mas eu quis trazer a rua Rieira Alta, onde que fica. Coloquei aí no print do mapa, então, no canto inferior esquerdo aparece aí o Carrer de la Riera Alta, que é a rua Riera Alta, e eu quis que aparecesse também a Praça da Catalunha e a Catedral de Barcelona, para vocês verem como era tudo meio perto ali, assim. A rua Riera Alta, ela fica no Raval, que é aquele bairro que eu já comentei, o bairro onde fica o Cemitério dos Livros Esquecidos, que na época era um bairro bem pobre. Então, assim, a gente já vê que a Sophie, né, ela não tinha dinheiro, morava ali nesse bairro pobre, mas ele fica mais ou menos, ele é o bairro que fica colado ali no Gótico, que é onde o Daniel e o pai moram e onde fica a Catedral de Barcelona. E a Sophie, ela era de Nimes, né? O trechinho diz assim: não tinha família nem patrimônio, apenas juventude e a formação musical que o pai, pianista de um teatro em Nimes, havia conseguido lhe deixar antes de morrer de tuberculose em 1886. Então, Nimes aí é essa cidade onde ela devia morar com o pai, né? E é uma cidade que fica ali no sul da França, então coloquei o print do mapa aí. O PIN tá ali em Nimes e eu quis que aparecesse Barcelona também. Elas não são tão distantes assim, se você ver, porque Barcelona é relativamente próximo ali à fronteira com a França e Nimes também não fica tão longe da fronteira. Fica mais longe, assim, fica mais ou menos a mesma distância que Barcelona. Não, fica mais. Fica mais distante da fronteira do que Barcelona, assim, entendeu? Mas não é tão mais distante. E aí, então, a Sophie e o Antoni Fortuny casaram-se na Basílica do Pino e passaram a lua de mel de 3 dias em um balneário em Montgat. Então, eu trouxe aqui a foto da Basílica do Pino. Para nós, em português, fica um nome engraçado, porque em vez de traduzirem Pi, porque o nome em catalão é Plaça del Pi, e quer dizer Praça do Pinheiro. Então, traduziram como pino, acho que de pinos, aquela madeira pinos, em vez de colocar pinheiro ou alguma outra coisa. Então, quando eu li Basílica do Pino, eu falei, nossa, pino, né? Que nome diferente. Achei que era pino de prego. Mas não é, pino de pinheiro, porque fica aí nessa Praça do Pinheiro. E essa igreja é uma igreja que foi construída entre 1319 e 1391. Tá aí uma foto, aparecem as folhas do pinheiro aí, da praça. É uma igreja que você vê que é uma igreja bem antiga, assim, aquele estilo gótico que quase não tem janelas. Ela é bem lisa, assim, só tem uma porta em forma de ogiva e uma rosácea em cima da porta, aquela janela circular com vitral. Mas é uma igreja muito bonita, eu gosto muito desse estilo de igreja, bem antigão, assim, bem gótico, muito bonita. E aí citou Montgat, né, que eles fizeram a lua de mel em Montgat, então eu quis trazer onde fica, e fica, assim, muito próximo de Barcelona, é um lugarzinho, uma cidadezinha, assim, de praia, que fica ali colada em Barcelona. Então eles foram bem ali do ladinho para fazer a lua de mel. Começando a falar do Julian Carax, de como ele era, o texto diz assim: aos 10 anos, Julian anunciou que queria ser pintor como Velázquez, pois sonhava pintar as telas que o grande mestre não havia podido terminar em vida, argumentava, devido ao fato de ter que retratar por obrigação os débeis mentais da família real. Então eu quis trazer para vocês
quem foi o Velázquez. Ele foi um pintor espanhol, ele viveu de 1599 a 1660 e ele é muito famoso, eu acho que ele é assim, pintor um dos mais famosos espanhóis, e realmente ele era retratista ali da família real, então tem aqueles quadros muito famosos como As Meninas, as meninas acho que é um dos mais famosos dele, então são as princesas que ele retratou, tal, então por isso que ele fala que ele perdia tempo lá retratando a família real e não teve tempo de pintar assim grandes telas, e ele sempre colocava ele nas telas, isso é um detalhezinho interessante, então sempre tinha ele no fundo ali e tal, então ele tem muitos autorretratos, eu trouxe um dos autorretratos dele aí, pra vocês terem mais ou menos uma noção de como ele era. Ele tá olhando pra gente assim com uma cara meio mal-humorada, assim, uma sobrancelha meio caída, um bigodão, assim, bem viradinho pra cima, um cabelo meio grande, assim, corte meio na altura do pescoço, assim, só que como o cabelo dele eu acho que era um pouco cacheado, ele fica, assim, um pouquinho armado, e ele tá vestido de preto, né, é mais o rosto dele que aparece. Continuando, né, sobre o Julian, diz que aos 12 anos, Julian começou a perder o interesse febril pela pintura e por Velázquez, mas as esperanças iniciais do chapeleiro duraram pouco. Julian abandonava os sonhos do Prado por outro vício muito mais pernicioso. Então eu achei graça também, né, que o chapeleiro, ai que bom, ele tá desistindo da pintura, quem sabe agora ele vai fazer algo que pede, porque pra ele nada dessas coisas ligadas à arte e tal prestava, né. Mas, como diz aí, durou pouco. E aí cita o Prado, né? Então, o Museu do Prado é o museu mais importante da Espanha, é um dos grandes museus do mundo, muito famoso. Ele fica em Madrid, foi inaugurado em 1819, e a maioria das obras do Velázquez, que eu acabei de falar, tá aí no Prado, e até na foto que eu coloquei aqui do museu, a estátua que aparece na frente é do Velázquez. Então, assim, para vocês verem como o Velázquez realmente é muito importante ali na Espanha. E o Prado tá aí, é um museu enorme, ele é assim meio branco e tem umas colunas em estilo grego. O prédio ele é meio sem muitos ornamentos, mas é um prédio imponente, assim, e bonito, todo cheio de janelas e com arcos embaixo e uns nichos de estátua, é bem legal. E qual foi o vício pernicioso aí, né, que ele fala que o Julian tinha trocado o sonho do Prado por outro vício mais pernicioso. E aí a gente descobre que ele havia descoberto a biblioteca da Rua del Carmen e dedicava cada trégua que o pai lhe concedia na chapelaria para acudir ao santuário de livros e devorar tomos de romances, poesia e história. Então ele descobriu uma biblioteca ali nessa Rua del Carmen, e então as esperanças do pai foram por água abaixo, não é mesmo? Porque pintura, literatura, para ele estava tudo ali no saco das coisas inúteis. E eu quis trazer para vocês então um print do mapa aí para mostrar onde fica a Rua del Carmen. Fica também no Raval, é uma rua aí do Raval, então tá próximo ali da Praça de Catalunha e de onde o Daniel e o pai moravam, e é uma rua que ela meio que vira o Carrer de la Riera Alta, que é onde o Julian morava ali, a Sophie morava e tudo mais. Onde o Julian morava não, onde a Sophie morava quando era solteira. Ainda sobre Julian. Certo dia, antes de completar 13 anos, anunciou que queria ser alguém chamado Robert Louis Stevenson, para todos os efeitos um estrangeiro. O chapeleiro lhe anunciou que ele a duras penas chegaria a pedreiro. Teve então a certeza de que o filho era apenas um bobo. Então, o Antônio nem sabia quem era Robert Louis Stevenson, mas ele tinha certeza que era um estrangeiro, né? Então não importa, já é estrangeiro. E aí ele falou pro filho, você vai no máximo chegar a pedreiro e além disso você não passa. O que já demonstra aí um belo de um preconceito do Fortuny, porque para ser pedreiro você precisa saber muita coisa, né? Deus me der cimento e tijolo na mão, eu não sei o que fazer, gente. Então não é assim também, não, falando que pedreiro é coisa que é profissão que você não precisa saber nada, não, que você precisa saber bem as coisas, não é qualquer um que faz, não. Mas enfim, eu trouxe para vocês então quem é o Robert Louis Stevenson. Ele foi um escritor britânico nascido na Escócia, então ele era escocês. Ele viveu de 1850 a 1894 e escreveu grandes clássicos como A Ilha do Tesouro e O Médico Monstro, que são bem famosos. Trouxe aí uma foto dele para vocês verem.
Ele tá bem jovem nessa foto. Ele não viveu muito também, né? Pelo que a gente vê aí, se ele nasceu em 50 e morreu em 94, ele morreu jovem, né? Há 40, não sou boa das matemáticas, mas é isso aí, né, gente? Uns 44 anos. E ele tá jovem, assim, tem cara de ter uns 30 anos. Tá com o cabelo meio comprido, assim, meio parece um chanelzinho que ele põe pra trás da orelha. Um bigodão também, os bigodões estão em alta, gente. E ele não tá olhando pra foto, ele tá um pouco na lateral, assim, com os braços cruzados. Depois de toda aí a conversa com o Sr. Molinsky, o Daniel fica sabendo todos os detalhes lá da vida do Julian Carax. Ele vai embora e volta para a livraria, né? E aí ele conta assim: assim que entrei, Fermin me lançou um olhar sarcástico do alto da escada, onde fazia brilhar uma coleção dos episódios nacionais do célebre Dom Benito. Então eu quis trazer para vocês quem foi o Dom Benito e o que foram os episódios nacionais. O Dom Benito, então, o nome dele é Benito Pérez Galdós. Ele viveu de 1843 a 1920 e ele foi um romancista espanhol. E os episódios nacionais são uma coleção de 46 romances históricos que ele escreveu entre 1872 e 1912. Então, uma coleção bem grande aí que o Fermin estava tirando pó ali na livraria. Trouxe aí uma pintura do Dom Benito. Um quadro, né, não uma foto, então, enfim. Ele usava um cabelo bem curtinho, bem moderno, assim, sabe? Um cabelo que se usaria hoje em dia tranquilamente. Cabelo, assim, bem curtinho. Um bigodão também, de novo, o bigodão. Ele tem um nariz um pouco grande, assim, e, enfim, tá usando uma bengala. É uma pintura, então não sei realmente se ele precisava da bengala ou se era só estilo. E o Daniel, então, chegou aí na livraria, né, e tava só o Fermin. E aí ele, acho que até pergunta do pai onde é que tá, e aí o Fermin fala: seu pai pediu que lhe avisasse que esta tarde irá a Tiana avaliar a biblioteca particular de uma viúva. Então Tiana é uma cidade aí próxima a Barcelona também, fica aí a uns 18 quilômetros, é bem pertinho assim, né? É que provavelmente ele é de trem, então não fica tão pertinho, mas é uma cidade que fica ali bem próxima a Barcelona. Então, a gente descobre que a Bea foi visitar a livraria enquanto o Daniel não tava, né? Que o Fermin tava lá todo embasbacado e cismando que ela era a namorada do Daniel. E aí o Daniel fala: não, nada a ver, não sei o quê. E aí conta que ela é irmã do Tomás Aguilar, né? E aí o Fermin responde: ouça, nem que fosse irmã de Gil Robles, porque ela é muito bonita. Eu, no seu lugar, só estaria esperando a ocasião. Então, o Fermin insistia que o Daniel devia, né, ir atrás da Bea. E aí eu quis trazer quem é o Gil Robles. Então, o Gil Robles, ele viveu de 1898 a 1980 e ele foi um político e advogado espanhol. E ele passeou por diversos espectros políticos. Então, assim, pré-guerra civil ele apoiou o Franco, aí depois quando veio a guerra civil aí ele ficou contra, daí ele fugiu, daí ele começou a apoiar a monarquia. Olha, ele passeou por tudo que foi espectro. Mas enfim, tá aí, trouxe uma foto dele também. Ele é meio bochechudo assim, não bochechudo, mas não sei, ele parece ter umas bochechas um pouco grandes, apesar de não parecer ser gordinho. Sobrancelhas caídas, um nariz grande e uma cara meio marrenta, assim. E já meio careca, sabe? Com aquela testona de careca. Mas tá aí o Gil Robles. E o Fermin falando de mulher, né? Claro que ele já vai trazer Freud, já vai fazer aqueles discursos. Então ele tá falando de como estão as coisas com a Bernarda e tal. Então ele diz assim: como ensina Freud, a mulher deseja o contrário do que pensa ou declara. O que, visto de outro ângulo, não é tão terrível assim, já que o homem, como nos ensina Perogrulo, obedece às ordens de seu aparelho genital ou digestivo. Então, Freud eu já até trouxe, porque ele já falou em outras coisas, não vou repetir aqui, até porque acho que todo mundo sabe quem é o Freud. Mas eu quis trazer quem é o Perogrulo, que ele comenta aí. Então o Perogrulo, ele é um personagem do folclore espanhol e a origem dele é incerta, assim. Ele é um personagem cômico, muito famoso pelos pleonasmos. Pleonasmo é falar uma coisa, sabe, uma coisa que fica redundante, assim. Então, por exemplo, um dos famosos dele é amanheceu porque já é dia. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Você fala uma frase que ela fica redundante. Então ele é famoso por isso, é um personagem cômico e tá aí, ele é de origem popular e não se sabe muito, assim, sobre a origem dele. Então tá aí as fontes de Fermin pra falar, né, essas coisas aí que ele fala.
É isso aí. E aí quando o Daniel, que ele fala, não, eu tô indo bem devagar com a Bernarda e tal, não sei o que, aí o Daniel fala, ah, tá, ela te rejeitou, né? Aí ele responde, ninguém rejeita Fermín Romero de Torres, nem São Roque. Então eu trouxe para vocês um pouquinho sobre São Roque também. Ele viveu de 1295 a 1327, ele nasceu na França e ele é invocado contra doenças em geral porque ele mesmo contraiu a peste e se curou. Então ele ficou aí como protetor contra a peste e todas essas doenças contagiosas. Então Fermín continua com seus discursinhos, então ele diz assim: o que acontece é que o homem, voltando a Freud e usando uma metáfora, é como uma lâmpada. Esquenta em um instante e em seguida esfria em um instante. A fêmea, porém, isso é ciência pura, esquenta como um ferro de passar, entende? Pouco a pouco, a fogo lento, como uma boa escudeira. Mas depois, quando acumula calor, não há quem a detenha, como os grandes fornos de Biscaia. Então, eu quis trazer aí onde que fica Biscaia. Aqui no Brasil a gente usa Biscaia, né, para falar, é uma região ali da Espanha, uma das províncias da Espanha que fica ali no norte da Espanha, próximo à fronteira com a França, mas aí para o norte. Então coloquei um print aqui do mapa e circulei de vermelhinho ali, por acaso Bilbao é uma cidade que fica ali na Biscaia. E ele cita essa escudeia aí, e no dicionário eu até retomo, mas é um caldo de legumes e carne, enfim, é uma espécie de sopa. Para encerrar a conversa, né, o Daniel fala, vai passear. Então ele fala, ande, vá buscar a Bernarda e leve-a ao cinema ou para olhar as vitrines da rua Puerraferiza, segurando-a pelo braço, que isso ela adora. Então eu quis trazer aqui também um mapinha, onde que fica essa rua Puerraferiza ou Puerraferiza. E fica muito, muito próximo ali da livraria. Coloquei o mapa, então marquei com uma linha preta a rua de Santa Ana. E aí fica assim, 2 ruas para baixo, tem aí então a Puerraferiza que eu marquei em vermelho, bem pertinho ali da livraria. E aí o Fermín aceita, né, o convite para levar a Bernarda, então ele vai se arrumar. Fermín apressou-se em fazer o que eu disse e foi se aprontar no quarto dos fundos, onde guardava sempre uma muda de roupa impecável e várias águas de colônia em ungüentos, em uma necessaire que teria dado inveja à cantora e atriz Concha Piquer. E ele até já fala, né, que ela é cantora e atriz, mas eu quis trazer uma foto para vocês dela. Então tá aí, ela tem aquele estilo bem assim dos anos 20, sabe? Das melindrosas, aquela sobrancelhinha meio fina, uma cara meio assim tristonha na foto, ela tem uma foto de perfil, assim, aquele cabelinho com ondas, flores no cabelo, ao estilo espanhol, e a beauty spot, que elas faziam de... nem sei se ela tinha mesmo, mas enfim, nos anos 20 era a moda fazer aquelas pintinhas falsas com lápis. E ela viveu de 1906 a 1990. Antes do Fermín sair, né, para levar a Bernarda para passear, o Daniel só pede um favor. Ele diz assim: preciso saber a quem pertence uma caixa postal do Correio Central da Via Laietana. Porque aí ele perguntou, lembra, pro Sr. Molins, ele pergunta o endereço lá do advogado, e aí descobre que o endereço que o advogado deu era falso, como ele já desconfiava, né? Porque esse advogado estava bem esquisito aí pelas histórias que a dona Aurora tinha contado. E aí ele vê que o endereço era falso, mas o Sr. Molins fala, mas a correspondência vai toda para uma caixa postal no Correio Central da Via Laietana. Então ele está pedindo para o Fermín investigar de quem que é essa caixa postal. E eu quis colocar então para vocês uma foto desse Correio Central. É um prédio muito bonito, um prédio grande, tem até uma torre assim em um dos cantos, umas colunas de estilo grego, é um prédio super bonito, e esse que é o Correio Central. E aí, sobre esse pedido, o Daniel fala, você não fala pra ninguém, você não vai falar pro meu pai, hein, Fermín? E aí o Fermín responde, relaxe, faça de conta que sou a esfinge de Kelps. Quer dizer, né, que ele vai ficar calado, porque a esfinge de Kelps quem é? É essa estátua aí gigantesca e famosérrima ali no Egito, sabe, no Cairo, ali no próximo ali a pirâmide de Gizé, tem 3 pirâmides, tem a Gizé, o Kelps e uma outra que esqueci o nome, e aí fica essa esfinge ali próximo a essas pirâmides todas, e é uma estátua gigantesca, ela tem
73,5 metros de comprimento, 19,30 de largura e 20 metros e 22 centímetros de altura. Então, ela é realmente gigantesca. Ela foi construída entre 2558 e 2532 a.C. Então, ela tem aí 4.000 anos, arredondando, né? Tem 4.000 anos, é muito antiga, belíssima, é uma das 7 maravilhas aí do mundo antigo. Meu sonho é visitar essa esfinge. E aí, então, a gente vai se aproximando do final do capítulo e chega lá o inspetor fumeiro para fazer aquela visitinha indesejada ali na livraria. Então, ele começa a falar do Fermin, até o Daniel finge que não conhece e tal, e aí ele fala assim: anos atrás fazia-se chamar Vilfedro Camagüey, as do Mambo, e dizia ser especialista em vodú, professor de dança de Dom Juan de Borbón e amante de Mata Hari. Então ele tá falando que o Fermin, né, que ele cada hora usava um nome, cada hora dizia que era uma coisa e tal. Então eu quis trazer para vocês alguns detalhezinhos de tudo que tá nessa frase, que tem bastante coisa. Então o Mambo é um estilo de dança, né, assim, cubano, caribenho. Vodú é uma religião, eu vou até retomar no dicionário para falar melhor, mas é uma religião muito popular ali no Haiti, ali no Caribe. Então eu vou retomar lá no dicionário para dar mais alguns detalhes sobre essa religião. E o Dom Juan de Borbón, que é quem está aqui agora com a foto na minha frente, ele foi pretendente à coroa espanhola. Então ele nasceu em 1913 e morreu em 1993. Então, durante toda essa ditadura franquista e tal, e até depois a restauração de república, pipipipopopó, ele era meio que o herdeiro do trono que já não existia da Espanha, que até depois foi restaurado, né? Porque hoje em dia tem lá uma espécie de monarquia, meio aquele estilo Inglaterra, enfim. Mas tá aí o Dom Juan, eu acho que ele nunca chegou a ser rei de verdade, porque depois, enfim, ele é avô do rei atual, alguma coisa assim. Então acho que durante a vida dele acabou nunca sendo o rei, se não me engano. Tá aí uma foto dele, tem uma cara assim comum, um nariz um pouco grande, mas assim não tem nenhum traço muito marcante. Os lábios são bem finos, meio que ele não tem muito lábio, mas o cabelo tá bem colado assim na cabeça. E o desenho do cabelo dele é aquele desenho com entrada, sabe? Que parece umas orelhinhas de Mickey. Mas é isso, não tem traços muito marcantes. E aí citou a Mata Hari, né, que ele seria amante da Mata Hari, o Fermin, né, que na época se fazia chamar por Camagüey aí. Então eu quis trazer quem foi a Mata Hari também. O nome verdadeiro dela era Margareta Gertruida Zelle. Ela nasceu em 1876 e morreu em 1917. Ela era uma dançarina exótica ali da Holanda, dos Países Baixos, né? Então coloquei até uma foto dela aí vestida com os aparatos dela de dançarina exótica. E o codinome dela era Mata Hari, né? O nome artístico dela era Mata Hari, que é uma palavra malaia que significa sol, mas traduzido literalmente significa olho do dia. Achei bem bonito, né? Assim, olho do dia para falar sol, muito legal. Então ela tá aí toda paramentada com um estilo de roupa assim bem ousado, se a gente for pensar na época. Se bem que a gente tem umas ideias meio erradas, né? Às vezes nessa época o pessoal era mais liberalzão do que hoje em dia, não sei. Mas ela tá com um sutiã, assim, que parece aquele estilo do sutiã da Princesa Leia, sabe? Gente, acabou de me ocorrer que talvez a inspiração pra roupa da Princesa Leia, aquela roupa de prisioneira dela lá, que ficou muito famosa, talvez tenha sido aí na Mata Hari, porque parece muito, ela tá depois com uns panos, assim, que formam meio um estilo de saia, que, gente, tá muito parecido com a roupa da Princesa Leia mesmo. E ela tá ela é muito bonita, assim, o cabelo escuro, todo arrumado, ela tá com uma espécie de coroa e umas flores no cabelo. Devia fazer uma sucessão mesmo. Belíssima. E o que acontece? Ela ficou também muito famosa porque durante a Primeira Guerra ela foi acusada de espionagem e foi condenada à morte por fuzilamento. Então, por isso que ela morreu em 1917, porque realmente ela foi morta. E aí, depois que o inspetor fumeiro vai embora, o Daniel decide passear pelo bairro para arejar a cabeça. E aí ele acaba indo visitar lá a loja do Dom Federico Flaviat, que é o relojoeiro, né, ali do bairro.
E aí o pai do Daniel tinha mandado para consertar um despertador lá, e aí o Dom Federico falou, olha, não tem conserto, então acho que é melhor ele substituir. E aí ele fala, posso conseguir um radiante a bom preço. E aí eu quis trazer então o que seria o tal do radiante. E é uma marca espanhola de relógios que existe até hoje e foi fundada em 1948. Então tá aí, bem antigo, bem tradicional. Mas na época eu acho que era novo, né? Porque eles estão ali nos anos 50. Então era uma marca relativamente nova. Não tinha, acho que aí nem 10 anos ainda. E o Dom Federico, ele é muito simpático, né? Então ele vai conversando com o Daniel e ele fala, adorei o livro que Fermin me vendeu no outro dia, de Graham Greene. Esse Fermin é excelente vendedor. Então quis trazer para vocês quem foi o Graham Greene. Ele viveu de 1904 a 1991 e ele foi um jornalista e escritor britânico. Então tá aí, o Fermin recomendou pro Dom Federico e Dom Federico gostou bastante. Trouxe uma foto dele. Ele tem cara daqueles atores antigos, assim, sabe? Bem antigos, que não eram bonitos. Sabe, ele tá com o cabelinho assim dividido do lado, bem estilo anos 40, assim, meio coladinho na cabeça, tem uns olhos claros, tá com uma cara séria. As bochechas bem vincadas, assim, ali no lugar que a gente sorri e faz o vinco, sabe? É bem marcadinho. E, enfim, é isso. Não tem muito o que falar, mas ele me lembrou aqueles atores bem antigos. E aí, para encerrar essa parte dos detalhes, o capítulo encerra com a carta da Penélope. E aí, o endereço de remetente dessa carta era Avenida del Tibidabo 32. Então, eu joguei isso aí no Google e aí já apareceu logo a mansão que se referia. Então, essa mansão aí que foi onde a Penélope estava quando ela escreveu a carta, não sabemos se era a casa dela, se era outro lugar, existe e tá aí, eu trouxe uma foto então pra gente ver. Ela tem um estilo meio triangular, um triângulo meio redondo, então ela dá a impressão de ser uma casa de esquina, mas eu não sei se ela é uma casa de esquina ou não, porque o canto é arredondado, assim, então forma uma espécie de torre integrada na casa. E é uma casa, parece meio simples, assim, mas é um casarão, assim, tem 3 andares, 4 andares, não. Tem 4 andares, umas janelonas enormes, tem uma sacadinha, é uma casa, várias sacadinhas, tô vendo 2 aqui na foto. Então, assim, é um casarão mesmo, uma mansão, mas ela não é muito frufruzenta, sabe? Ela é um pouco mais simples, mas é um casarão mesmo, uma mansão. E de detalhe é isso, então, agora vou falar do dicionário, rapidinho. Então, a primeira palavra que eu trouxe para vocês é Adonis. Adonis é um personagem da mitologia grega e basicamente quer dizer um moço de grande beleza, né? Moço do sexo masculino de grande beleza. Então, aparece aqui, é quando o Daniel tá falando com o Sr. Molins, e aí ele comenta, ele mente dizendo que é da família da Dona Aurora, né, para o Sr. Molins já ficar mais aberto a contar as coisas. Então o Sr. Molins, que também é bem da pazinha virada, comenta assim, era ótima quando jovem, mas os anos a deixaram gorda. É claro que eu também não sou mais o que era. Na sua idade era um Adonis. Eu fico, meu Deus, velho, por que você nunca me viu na vida? Por que você tá falando, sabe? Meu Deus do céu. Enfim, Sr. Molins, né? Aí depois eu quis trazer também o que seria a Noite de São João, que basicamente é festa junina, né? A maioria das pessoas acho que conhece, mas no dia 24 de junho é dia de São João e tradicionalmente o dia de fazer festa junina. Então, à noite ali, a Noite de São João, fazem festas muito, muito grandes, assim, festas de rua com fogos, que é até porque ele é comentado, né? Que é o Fermin que fala isso, porque ele tá falando da Béa, nossa, que veio uma moça aqui, muito bonita, não sei o quê. E ele fala, olha, se Bernarda não houvesse roubado meu coração, porque ainda não contei sobre nosso lanche, saíam faíscas, está me ouvindo? Faíscas, parecia a Noite de São João. Então o Fermin também é bem do safadinho, né? Tá lá com a Bernarda, mas ficou de olho ali na Béa também, ó. Ai, meu Deus. Aí eu quis trazer também Diletante, que eu já trouxe num dos primeiros capítulos, mas Diletante é basicamente um amador.
E é o Fermin que fala também, quando ele tá lá falando, dando as dicas de sedução lá pro Daniel. E ele fala, devo lembrar-lhe que está falando com um profissional da sedução. E isso de beijo é para amadores e diletantes de chinelos. Então, ficou amadores e diletantes, que é a mesma coisa, mas tudo bem. Aí tá aqui de novo a escudeia, né, que é aquela sopa que eu tinha comentado lá, que ele me falava que a mulher tinha que aquecer um pouquinho, de pouco a pouco, com fogo lento, como uma boa escudeia. Então é esse caldo de origem catalã e composto de hortaliças da época, lá depende da época que você for fazer, vai as hortaliças da época, carnes, enfim, as linguiças ali da região. Então é basicamente um sopão. Depois eu quis trazer o que seria o patronato das viúvas de guerra, que aparece aqui, quando o Daniel fala pro Fermin, ó, cuida bem da Bernarda, tá? Que ela tem um coração de ouro e já passou por muitas decepções. E o Fermin responde, acha que não percebo? Vamos, isso está escrito na testa dela como um carimbo do patronato das viúvas de guerra. E aí eu quis trazer, então, esse patronato das viúvas de guerra, que era uma espécie de instituição governamental que pagava pensões para as viúvas de soldados. Então, a viúva tinha que levar carteirinha e carimbar, para, né, enfim, falar recebido esse mês. E aí, por isso que é esse carimbo aí do patronato das viúvas de guerra. E seguindo o mesmo trecho, ele continua falando, né, que eu vou cobrir essa mulher de felicidade e tal, nem que seja a última coisa que eu faça. Aí o Daniel fala, palavra? Então, ele estendeu a mão com um aprumo templário, apertei-a. Então, o templário aí se refere aos cavaleiros templários, e no contexto significa sério, grave, assim, né, que ele estava com uma expressão de, né, sim, prometo, não é brincadeira. E os templários, enfim, acho que a maioria das pessoas conhecem, mas é aquela ordem de cavaleiros medievais bem envolta em lenda, em misticismo. Eu não vou trazer muitos detalhes, porque esse episódio já está super longo. Mas, enfim, é isso, referente aos templários. A próxima palavra que eu trouxe é incunábulo, que eu até já trouxe como um detalhe em outro episódio, mas eu quis retomar. Basicamente, incunábulo é um livro muito antigo. E aparece aqui quando o Daniel está descrevendo o inspetor fumeiro. Algo nele lembrava uma dessas figuras que aparecem em baralhos de antiquário ou de cartomante, um personagem saído das gravuras de um incunábulo. Então o fumeiro começa a ameaçar, né, o Daniel e fala, jovem, fale comigo com respeito, ou porei você e seu pai em tais dificuldades que vão perder o cabelo por vender livro bolchevista. Então eu quis trazer o bolchevista, que basicamente é comunista. É a forma que o Zafon aí se refere a comunista, é como bolchevista. E aí, descrevendo a risada do fumeiro, o Daniel diz assim, fumeiro deu sua risadinha servil e pegajosa, de camarilhas e mexericos. Camarilha é um conjunto de bajuladores, então fica bem claro que ele tinha aquele sorriso muito falso, muito, sabe, bem ceboso mesmo, né, o famoso ceboso. Então, como prometido, eu trouxe um pouquinho mais sobre a religião voodoo também, que é citada lá quando o fumeiro tá falando do Fermin, dizendo, ele dizia que era especialista em voodoo, professor de dança, enfim. Então, o voodoo é uma religião baseada no culto aos loás, ou os voduns, originários dos povos Gegés, Fons e Maís da África Ocidental. Então, tem origem nos povos africanos que vieram, né, aqui para as Américas. E ele também possui influências de outros povos ali da África, como os Ibos, os Congos e os Urubás. E ali no Haiti, que é onde ficou mais popular essa religião, ali no Caribe, tem também elementos que vieram ali dos indígenas e do catolicismo popular também. Então é uma daquelas religiões sincréticas que tem elementos que vieram de lugares diferentes. Por via das dúvidas, eu quis trazer também o que é um embusteiro, que basicamente é um impostor, e é o fumeiro que fala para o Daniel, falando, eu vim aqui para diverti-los e preveni-los de que quem coloca um indesejável em casa acaba com os dedos escaldados, e o senhor me trata como um embusteiro. Então ele estava ali falando, você sabe com quem você está falando? Você me respeita, viu? Você não me trata que nem um impostor. E aí, para terminar o nosso dicionário, eu trouxe também o que é infausto. Infausto quer dizer agourento. E o Daniel comenta sobre a visita do inspetor. Então ele diz, a visita do infausto inspetor e o eco de suas palavras incendiaram minha tarde. Então tá aí o inspetor agourento. Chegamos na última parte do nosso episódio, que é das citações favoritas.
Tem muita coisa nesse capítulo, então eu enxuguei muito e trouxe só 7 citações, mas assim, para mim colocar o capítulo inteiro. Então, de novo, leiam o capítulo, é muito bom. Então, a primeira citação que eu quis trazer aqui é quando o Daniel tá perguntando para Dona Aurora sobre o que era a carta, que a Dona Aurora tinha comentado da carta lá, que tinha sido enviada para o Julian Carax e tal, mas o pai tinha dito que ele estava morto. Então Daniel pergunta, o que dizia a carta? E aí a Dona Aurora responde, era de amor, como as do rádio, porém mais triste, isso sim, porque aquela soava verdadeira. Quando li, senti muita vontade de chorar. Aí o Daniel fala, a senhora é só coração, Dona Aurora. E ela responde, e o senhor é um demônio. Eu achei essa interação bem divertida, assim, porque o Daniel levou a véia na conversa, né? Pra deixar entrar no apartamento, pra abrir quarto, pra pegar a carta. Então a velha responde, se o senhor é um demônio, e eu achei muita graça nessa interação deles. Depois o Sr. Molins, né, o administrador lá do prédio, que contou toda a história lá do Julian Carax, da Sophie Carax e do Anthony Fortuny pro Daniel. Então ele tá falando da Sophie e diz, ela, isso sim, era maravilhosa. Que mulher! E séria, hein? Apesar de todos os boatos que corriam por aí. Aí o Daniel interrompe. Como de que Juliano era filho legítimo do Sr. Fortuny? E aí o Molins responde, nada nunca ficou provado sobre isso. Mas se falou, instiguei. As pessoas cacarejam o tempo todo. O homem não vem do macaco, vem da galinha. Então, apesar do Sr. Molins ser um ceboso, nojento, essa frase dele eu achei muito divertida, falando que o homem não vem do macaco e sim da galinha. Porque o povo, né, para abrir o bico tá sempre pronto. Achei bom. Aí a próxima que eu trouxe é do Fortuny, quando a Sophie falou que o filho não era dele, né? Então, diz assim. Antônio Fortuny, aplicando sua lógica particular, decidiu que se tratava do demônio, pois aquele não era senão filho do pecado, e o pecado só tinha um pai, o maligno. Eu não consegui não rir, sabe, gente? É muito bom ele falando que o pecado só tinha um pai que era um maligno. Então tá aí, gente. O Julian não é filho do Fortuny, é filho do demônio, do maligno. Eu ri muito nessa parte. E aí, com essa história, né, dela falar que o Julian não era filho dele, o Fortuny pensou assim, né? Fortuny pensou em expulsá-la de casa, mas achou que o escândalo não seria bom para seu negócio. Ninguém compraria chapéus de um homem com fama de corno. Era um contrassenso. Eu achei muito bom também, sabe? Dele falar que é um contrassenso as pessoas comprarem chapéu de um corno. Porque os cornos nascem na cabeça. E você não vai conseguir colocar o chapéu. Então ninguém vai querer um chapéu que cabe num corno. Eu achei muito bom, gente. Eu ri demais. E aí o Sr. Molins vai contando tudo, né? E a gente percebe, assim, que o Fortuny não se dava com o Julian, né? Ele aceitou o menino e tal. E tava ali criando, que afinal de contas, né, era filho dele. Não sabemos se legítimo ou não, mas pai é quem cria, não é mesmo? Então tava ele ali, era o pai dele. E ele tentou se conectar, né? Segundo ele, né? Segundo o próprio Fortuny. Mas a gente vê que, afinal, ele não entendia o garoto, né? Então o trecho diz assim, a essa altura, Antônio Fortuny ainda achava que parte das deficiências mentais do rapaz se devia à sua dieta, influenciada demais pelos hábitos da cozinha francesa de sua mãe. Afinal, era bem sabido que a exuberância de manteigas produzia a ruína moral e aturdia o pensamento. Ele, portanto, proibiu Sophie de cozinhar com manteiga para sempre. Os resultados não foram exatamente os esperados. Eu gostei muito dessa finalização, porque ele constrói, né, vai construindo, proibiu de cozinhar com manteiga, os resultados não foram os esperados. Eu ri muito, gente, esse capítulo, apesar de ter umas partes bem pesadas, teve outras que eu ri muito, então ele tem muitas partes divertidas e outras bem pesadas. E uma das partes que também é divertida
é a seguinte: muitas vezes, sem conseguir dormir, Antônio Fortuny se retorcia no leito de raiva e frustração. No fundo do coração, gostava daquele rapaz, dizia para si mesmo, e gostava também da mulher que o havia traído já no primeiro dia, embora ela não merecesse. Gostava deles de toda a sua alma, mas a sua maneira, que era a correta. Só pedia a Deus que lhe mostrasse de que forma os três poderiam ser felizes, de preferência também à sua maneira. Implorava ao Senhor que lhe enviasse um sinal, um cochicho, uma migalha da sua presença. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, e talvez incomodado pela avalanche de pedidos de tantas almas atormentadas, não respondia. É um trecho bem divertido. Então tem ele falando que o jeito certo de ser feliz era o jeito dele. Então tem várias, assim, né, cutucadinhas que o Zafón vai dando. E então esse trecho é inteiro bem divertido. E a gente vai terminar esse episódio um pouquinho para baixo, porque essa última citação, ela é, assim, muito de cortar o coração, porque é o parágrafo final que fala da família Fortuny. Então, vamos lá. Assim, às escondidas, a família Fortuny deixou passar os anos, silenciando seus corações e suas almas, até o ponto em que, de tanto se calarem, esqueceram as palavras como meio de expressar seus verdadeiros sentimentos e se transformaram em estranhos que conviviam sob um mesmo teto, entre tantos outros da cidade infinita. Eu achei tão triste esse trecho, gente. Nossa Senhora, foi um golpe, assim, no coração, porque ele é muito poético, mas ele é muito triste, assim, e verdadeiro. Eu acho que tem muitas famílias que são assim mesmo, estranhos que convivem sob o mesmo teto. Então é triste, desculpa terminar dessa maneira triste esse episódio, mas é o que temos para hoje, né? Então vamos lá, me segue nas redes sociais, os episódios saem todas as segundas às 10 horas da manhã. Me segue no YouTube, procura lá por A Sombrinha no Vento. Se inscreve no canal, dá like nos vídeos, comenta, compartilha com seus amigos. Me segue também no podcast, procura por A Sombrinha no Vento na plataforma que você usa para ouvir. Dá like se dá para dar like, segue se dá para seguir, comenta se dá para comentar, compartilha com seus amigos, ajuda nós. Me segue no Instagram também, @ASombrinhaNoVento. E se você quiser também tem o Twitter, me segue lá em @SombrinhaVento. É isso, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, até semana que vem.